façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Foi excluído da lista o nome do desembargador cuja notícia me fez perder o meu emprego. Eu posso me queixar de muita coisa, mas eu acho que um bem eu fiz ao Brasil. Esse desembargador, que eu não vou mais mencionar o nome dele, porque eu falei o nome dele demais ontem, e agora nós chegamos ao ponto crítico dessa minha primeira transmissão em Tremas nos Us. Os Tremas dos Us. Esse desembargador, ele foi limado. E ainda bem. Eu vou dizer uma coisa aqui, senhores. Eu não conheço esse desembargador, de quem eu citei uma decisão polêmica no meu último programa Linha de Frente ontem. Gente, isso é sério. Eu fico emocionado quando eu falo meu último Linha de Frente. Eu não o conheço, não sei como ele é pessoalmente. Eu não sei se ele é um bom pai de família. Eu não sei se ele faz trabalhos beneficentes. Eu não sei se ele é uma pessoa solidária. Eu não sei se ele é um homem de fé, se ele é uma pessoa... de maneira alguma, eu jamais poderia ofendê-lo. E ofender alguém é injustiçar alguém na sua honra. E honra, qual é o significado de honra? Honra é sinônimo de imagem. Honra é sinônimo de reflexo. Honra quer dizer aquilo que todos veem sobre nós, é aquela imagem que nós projetamos na sociedade, é o julgamento que o outro tem de mim. Então esse desembargador que me fez perder o emprego, não ele, porque ele não entrou em contato. Ele se resignou, ele deve estar sofrendo com essa decisão, e espero que esteja, porque Deus perdoa a todos que se arrependem. Todos, sem exceção. Ele inocentou um senhor de 73 ou 76 anos, um senhor septuagenário. O que eu disse é que esse juiz, ao julgar este caso, é um tarado. E tarado tem várias acepções no dicionário. Se a pessoa que ouviu a minha frase ao proferir tarado imaginou uma acepção só, eu não tenho culpa de ser mais inteligente. Eu não tenho culpa de ter um vocabulário mais rico.
Eu não tenho que pedir desculpas por conhecer a língua portuguesa melhor que as outras pessoas. Tarado quer dizer pervertido. E não só no sentido sexual. Vão ao dicionário. Os convido a visitar esse livro tão esquecido que é o Dicionário da Língua Portuguesa. Pervertido, quando eu digo tarado, dentro de uma decisão judicial, eu digo que é aquele que perverte a aplicação da lei. E pediram para que eu pedisse desculpas por ter dito algo correto. Como é que eu posso pedir desculpas por ter dito algo correto? Hein? Como é que eu poderia pedir desculpas por ter dito algo com absoluta correção? Correção gramatical, correção moral, correção ética, correção frasal, sintática, semântica. Um juiz e um desembargador é um juiz de segunda instância. Um juiz que perverte a aplicação da lei é um tarado. Queira você ou não. Ou vai falar todos com seus amiguinhos. Ou vai falar linguagem neutra, cara pálida. Vai fazer tati-bitate. Eu conheço o dicionário. Se você não conhece, vá conhecer. Convido. É um prazer saber o significado das palavras. O uso correto do idioma é lindo. É maravilhoso. Então, senhores jornalistas, porque os jornalistas da esquerda, frisaram muito bem. Os jornalistas da direita frisaram a minha frase. Prefiro perder o contrato a perder a decência. Já os jornalistas de esquerda preferiram fixar. Ele chamou o juiz de vagabundo e tarado. Idiotas, porque eu não usei vagabundo e tarado na mesma frase. E usaram entre aspas. E aspas a gente só usa para fazer uma citação fidedigna à fala. Então são imbecis, analfabetos. E um jornalista analfabeto é um perigo para a sociedade. E não se esqueça, tá? Tá aqui, ó. Entre no link presentedopave.com.br, faça parte do meu grupo de WhatsApp, você vai ganhar 2 livros digitais de presente e não vai me perder, mesmo que me mandem embora de todos os lugares, você vai estar comigo e eu estarei com você. Nossa, que coisa religiosa. Mas é verdade. O meu dia só está fazendo sentido agora, meus senhores. Eu passei o dia mal. Eu passei o dia triste. E é nessa hora que eu vejo a minha vocação, porque é estando com vocês que eu me sinto realizado, que eu me sinto feliz. Bom, então eu dizia que eu chamei o juiz de tarado, por quê? Porque ele perverteu a lei e todos que pervertem alguma coisa são tarados. Então estava certo. Segundo, vagabundo. Eu não chamei o juiz de vagabundo. Eu não chamei o desembargador de vagabundo em nenhum momento. Podem olhar o vídeo de ponta cabeça. E eu não chamei de vagabundo. Ah, Pavinato, tiraram o vídeo do ar. Pois é. Eu tenho razão. Que se não tivesse, estava no ar. E esfregava na minha cara. Mas eu não chamei o desembargador de vagabundo. Meu amigo Rodolfo Maris, que está sofrendo muito com tudo isso. Meu amigo Rodolfo Maris está sofrendo muito com tudo isso. Ele falou vagabundo, mas não para se referir ao desembargador, para se referir ao estuprador. Ao septuagenário estuprador, pedófilo. Mas eu não chamei de vagabundo. Eu chamei de tarado, mas eu expliquei o sentido da palavra. E aí eu vejo que o meu problema é saber demais, é estudar demais, porque se eu fosse um pouquinho mais burro, eu conseguia pensar como as pessoas que me acusam de fazer o que eu não fiz, e que me insistiram para que eu me retratasse
E esta parte que eu queria explicar, né? Por que você fala que não foi demitido, Pavinato? Eu vou deixar claro. Mafê mais 1000. Bom, aí estavam me pedindo o seguinte. Faltavam 4 minutos para acabar o programa. 4 minutos. E eu comecei a receber no ponto, né, a mensagem. Olha, o diretor de jornalismo, ele pediu para você se retratar do desembargador. Eu falei, não, eu não tenho do que me retratar. Eu só me retrato do que eu fiz errado, não teve nada de errado. Não, mas o Rodolfo falou do desembargador. Não, o Rodolfo chamou o estuprador de vagabundo, não foi. Eu presto atenção. Eu presto atenção nas coisas. Eu presto atenção nas coisas. Não, é para você se retratar. Não vou. Aí começou várias, insistentemente, para você se retratar, se retratar, se retratar. No meu contrato, eu tenho, como apresentador, eu tinha, aliás, que agora não sou mais, isso me dói muito, eu tinha autonomia editorial. E, claro, a responsabilidade do que eu falo é minha. Se eu não falei nada de errado, ó, a Mafê bateu, nós já temos 40 livros que vão ser dedicados e sorteados ao final desta live. Não sai daí, porque se sair, perdeu. Tá? Nós vamos, senhores, portanto, notar que eu tenho autonomia editorial, estava no meu contrato. Eu falei, eu não vou me retratar de algo que eu não estava errado, ponto 1. De algo que eu não fiz, ponto 2. E terceiro, mesmo que eu tivesse dito palavras de baixo calão contra o desembargador, coisa que eu não fiz porque eu não o conheço, eu só detonei a decisão que ele tomou. E com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e uma livre docência em curso, eu acho que eu tenho mérito e critério acadêmico para detonar uma decisão judicial. Então eu não ia me retratar de algo que não merece retratação. Mas a insistência foi tanta e o desrespeito ao profissional foi tamanho que eu acabei cometendo o equívoco. Eu não devia ter dito isso no ar, né? A direção está me pedindo e eu não vou me retratar. Porque eu deveria pensar em pessoas que eu respeito muito. Quem você respeita muito, Pavinato? Tutinha. É um cara que eu tenho um respeito inimaginável. Vocês não imaginam o que esse cara é genial. Porque se ele não acreditasse em mim, vocês sequer me conheceriam. Então eu devia ter pensado nele antes de ter falado o que eu falei. Porque pode acontecer qualquer coisa. Eu posso estar triste, eu posso estar bravo com o diretor, que é um funcionário dele. Mas eu não devia ter dito do jeito que eu disse. Porque eu tenho um respeito fenomenal por esse cara. Eu devia ter pensado na minha diretora Mariana, no meu diretor Carlos Aros. Que são as pessoas que, se vocês conhecem o Pavinato, é porque eles acreditaram em mim. Mas eu usei, eu fiquei revoltado, errado, disse o que disse, falei o que falei, e quando terminou o programa, eu me levantei, peguei o meu crachá, fui até a sala do diretor em questão e ia entregar o meu crachá, falar: muito obrigado por esse tempo em trabalho, mas nós terminamos aqui. Porque eu jamais vou me retratar de algo que não está errado. Mas esse diretor não quis me atender, falou: eu não vou falar com ele. E eu fui embora. E ele preferiu soltar uma nota na imprensa, dizendo que eu tinha sido demitido, quando antes disso eu tinha ido lá entregar meu... Mas ele não falou comigo e soltou uma nota da imprensa dizendo que eu tinha sido demitido. E é por isso que eu digo, eu reconheço tudo que eu faço, eu jamais vou permitir que coloquem na minha boca palavras que não são minhas.
Vocês nunca vão ver sair da minha boca palavras que não são minhas. Porque eu prezo. Eu não posso dizer que eu prezo pela verdade, porque a verdade, no meu ponto de vista filosófico, ela está acima de qualquer ser humano. A verdade, ela está acima de qualquer instituição. A verdade está acima de qualquer coisa que nós, seres humanos, possamos imaginar. Nenhum ser humano pode falar em nome da verdade, porque ela está acima de todos nós. Mas da minha boca você só vai ouvir aquilo que eu acho que é verdadeiro. E existe uma diferença entre verdade e verdadeiro. Enquanto a verdade é aquilo que está acima de todos os seres humanos e que não pode ser detida por ninguém, nem por um grupo, nem por uma pessoa só. Aquilo que é verdadeiro é aquilo que está mais próximo dessa verdade que ninguém pode tomar para si, nenhum grupo, nenhum indivíduo. E o que é verdadeiro, o que está mais próximo da verdade, é aquilo que resulta do exercício da ética. É eu pensar um argumento, é eu pensar uma posição através do contraditório, através do olhar do outro, através da checagem de fatos. Então, em nome daquilo que não é verdadeiro, vocês nunca vão ouvir sair da minha boca palavras que não são minhas. É por isso que eu digo, eu não fui demitido. Eu coloquei à disposição. Porque eu jamais admitiria admitir um erro que eu não cometi, me retratar de algo que não é passível de retratação. Fui colocar o meu posto de apresentação com dor no coração, com lágrima nos olhos, o meu posto à disposição, mas eu não fui recebido, porque preferiu-se soltar na imprensa uma nota antes mesmo de eu ser comunicado de uma decisão. Isso me deixa muito triste, porque, eu repito aqui, eu tenho uma gratidão imensa pela Jovem Pan. Eu não seria ninguém me conheceria se não fosse a Jovem Pan. Eu sou um fã da Jovem Pan desde que eu sou criança. E eu tenho um respeito imenso. E se eu ofendi pessoas como o Tutinha, que é um gênio, como a Mariana, como o Aros, como tanta gente que eu aprendi a amar e respeitar naquele lugar, se eu o ofendi, eu peço para que saibam que eu não ofendi nenhum de vocês, porque eu jamais faria isso. E as palavras que eu disse de que não me retrataria foram dirigidos àquele que pediu para que eu me retratasse sem ter que fazê-lo. Então fica aqui, meus queridos, a justificativa disso tudo. Nós